Bom, nós definimos então o segmento de mercado como um grupo de clientes que compartilham um conjunto semelhante de necessidades e desejos. Nós temos um conjunto de variáveis que nos permite fazer essa segmentação. Quais são as características que nós vemos neste mercado, na sociedade, que vai definir a maneira pela qual nós vamos dividi-lo? Uma primeira forma muito comum é a segmentação geográfica. Nós dividimos o mercado geograficamente. Por quê? As características das pessoas e dos consumidores normalmente são comuns de acordo com a região. É muito comum, vocês vão ver isso nas empresas, uma divisão, por exemplo, de áreas de venda por região. A região sul, as empresas que atuam em âmbito nacional dividem lá a região sul, região norte, nordeste, estabelecem equipes de venda, estabelecem ajustes de produtos conforme essas mudanças regionais requerem e exigem da empresa. Outras empresas não são tão grandes, que atuam, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, podem perfeitamente fazer também, ter unidades de análise, a região central do estado, a região metropolitana de Porto Alegre, a região do litoral, e estabelecer também planos e adequações das suas ofertas e a estruturação da sua equipe de vendas, considerando essas regiões. Então, essas são as maneiras que são relacionadas com a questão geográfica. E aí, nós vamos criar segmentos de mercado conforme essas regiões. Então, o segmento da região sul do estado do Rio Grande do Sul, então, vai receber uma atenção específica. A empresa pode optar por não atender algumas dessas regiões, por exemplo, a centro-oeste talvez fique muito afastada ou exija um custo de distribuição muito grande, um custo de vendas muito grande, e a empresa simplesmente abre mão desse mercado. Então, tudo isso é possível dentro dessa lógica de segmentação das escolhas, segmentos e posicionamento em cada segmento. Uma segunda questão de segmentação é os aspectos demográficos, também por experiência de marketing e pela facilidade de implementação dessa segmentação, os profissionais acabam escolhendo as características demográficas da população e estabelecem segmentos para atingir, por exemplo, homens da idade de 30 a 50 anos e criam produtos para essa faixa etária, ou então também mulheres mais jovens, talvez de 15 a 25, combinam variáveis de gênero, de idade e outras possíveis para estabelecer, então, os segmentos nos quais elas estão interessadas. Partindo do pressuposto que as pessoas que têm essas características em comum têm comportamentos semelhantes e que vão reagir também de forma semelhante às ofertas da empresa. Muitas vezes essas variáveis precisam ser combinadas, então várias dessas variáveis são usadas simultaneamente para estabelecer a segmentação final que a empresa vai adotar. Em relação às questões demográficas, tem alguns estudos que mostram que as faixas etárias, elas dependem das gerações. Então, estudem na bibliografia lá para qual geração que vocês estão atendendo. Essas gerações, elas levam em conta a data de nascimento, em outras palavras, levam em conta, na verdade, a idade, e partem do pressuposto que pessoas que nasceram em determinados momentos históricos têm tendências a comportamentos semelhantes também. Então, se fala da geração X, da geração Y, agora, mais recentemente, da geração Z, como elas respondem de forma semelhante para determinados aspectos. É um aspecto que vale muito a pena ser estudado mais a fundo para quem trabalha com consumidores finais. Esta é a linguagem do mercado hoje e muitas empresas que têm esses aspectos mais comportamentais em conta para fazer as suas estratégias de marketing certamente vão levar em conta esses aspectos das gerações. Também a renda mensal e o grau de instruções são variáveis demográficas que são usadas também nas pesquisas para caracterizar os consumidores, não por acaso, exatamente para poder subsidiar depois as tomadas de decisão de segmentação, então, por variáveis demográficas, normalmente utilizadas em conjunto com alguma outra variável de segmentação. Outros aspectos um pouco mais complexos de segmentação envolvem a segmentação psicográfica. É uma combinação dos aspectos psicológicos com variáveis demográficas.
Muitas empresas de pesquisa fazem essa pesquisa independente e fornecem categorias de produtos conforme os seus fatores psicográficos. Tipicamente, nos Estados Unidos, as pesquisas são mais abundantes e existe uma divisão, então, uma segmentação por variáveis psicográficas, que nós fazemos aqui no Brasil por nossa conta e risco, ou que adotamos de outros segmentos de estudos que aconteceram. A minha recomendação é que se faça aqui, porque, por exemplo, no exemplo da literatura lá, fica bastante diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Para algumas faixas da população, principalmente, não se encaixam em nada com os perfis norte-americanos. Algumas outras faixas até ficam mais ou menos parecidas. Por exemplo, nos Estados Unidos eles identificaram 4 categorias de consumidores de acordo com seus aspectos psicográficos, conforme a quantidade de recursos que eles têm disponível. Por exemplo, para os consumidores que têm muito recurso disponível, são aqueles que são ricos, têm dinheiro abundante, então eles dividem em inovadores, satisfeitos, realizadores e experimentadores. E eles fazem isso baseado em crenças e comportamentos que essas pessoas têm. Então, algumas pessoas têm uma tendência maior a experimentar coisas novas e tudo, então encaixam mais na categoria de inovadores. Os satisfeitos são movidos por ideais, valorizando a ordem, conhecimento e responsabilidade. Então, eles são um pouco mais conservadores. Mas eles também valorizam o recurso e as questões da sua satisfação, das suas necessidades. E a terceira forma são experimentadores, são pessoas que são mais entusiastas e que impulsionam. E o último grupo é dos experimentadores, que são mais entusiastas, mais impulsivas e que buscam variedade e entusiasmo nas suas compras, no seu modo de vida. Então isso permite um ajuste fino de posicionamento da empresa conforme cada uma dessas 4 categorias. Naqueles grupos de consumidores que têm menos recursos disponíveis, que não têm uma renda tão elevada assim nos Estados Unidos, eles criaram também 4 categorias. A categoria dos crentes, aqueles que têm valores arraigados, são mais conservadores e acreditam em determinadas ideias e que são arraigados a essas ideias porque aprenderam a viver assim e que entendem que se manterem arraigados a essas ideias mantém a condição de vida deles melhor. Aqueles que são os batalhadores, que são aqueles que estão se esforçando ainda para manter essa qualidade de vida ou ainda crescer um pouco. Tem os fazedores, que tem aquele perfil mais de realizador, são aqueles, talvez um artesão, talvez um marceneiro, talvez um construtor, são pessoas que são mais de trabalhos mais manuais ou braçais, então tem também características particulares. E os sobreviventes são aqueles que estão numa situação mais precária um pouco ainda e que usam todos os seus esforços para se manter neste patamar e não perder mais ainda a sua condição de sobrevivência. Então, conforme características peculiares de cada um desses grupos, da sua natureza psicológica, associado com faixa etária também e região, né? Muitos estudos associam, inclusive, o CEP com as características psicológicas das pessoas que vivem naquele CEP, para a partir daí, então, estabelecer estratégias e ações de marketing coerentes com essas características dos consumidores. Um aspecto um pouco diferente são os fatores comportamentais. O fator comportamental ele tem um caráter mais peculiar para cada produto em si, como que as pessoas se comportam em relação àquele produto. Aqui no Brasil também tem pesquisas voltadas para vinho, consumidores de vinho, como as pessoas se comportam na hora de escolher o vinho, né? Vocês vão encontrar essa bibliografia no Lume, na URSS, na escola fez pesquisas sobre vinho por muito tempo, impulsionou o Embravin também, que é uma associação dos produtores de vinho aqui do estado do Rio Grande do Sul. Bem, lá nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa que está sintetizada aí nesse material para vocês e identificaram lá também seus grupos, né, por semelhança e são capazes de dizer qual o percentual de consumidor está em cada categoria, de tal forma que as empresas produtoras de vinho podem se posicionar em relação a qual desses segmentos especificamente que ela vai querer abordar. E aí nós temos, então, por exemplo, os entusiastas, temos
autocentrados, nós temos aqueles compradores que são espertos, que querem uma barganha, nós temos os mais tradicionais conservadores, nós temos aqueles que são satisfeitos, nós temos aqueles que são os estressados, assoberbados. Todas essas categorias são criadas estabelecendo cruzamentos entre características comportamentais, características demográficas, muitas vezes, e são usados procedimentos estatísticos para esses agrupamentos, como, por exemplo, a análise de cluster, que junta respostas semelhantes entre aqueles consumidores que responderam à pesquisa. E os pesquisadores profissionais de marketing vão inferir que daquela amostra que foi pesquisada se pode entender o mercado como um todo, e vão fazer então as suas ações baseadas nessas inferências e nessas pesquisas. Nem sempre é possível fazer esse tipo de inferência, esse tipo de pesquisa, ou ter esse entendimento de categorias psicográficas que a empresa possa usar para se basear. Agora, ainda assim, existem outras formas de dividir os clientes que podem ser interessantes para nós. Por exemplo, nós podemos definir consumidores de acordo com as ocasiões de uso. Por exemplo, tem pesquisas, inclusive, na área de espumantes que mostram que uma grande parte dos consumidores consomem espumante só nas festas de final de ano. Então, a ocasião de uso é que dispara no gatilho da compra, e entender como funciona esse processo para as empresas pode ser bem importante para se acomodar a essa situação e disparar as ações de comunicação quando chegar o momento da compra dos clientes, ou então questionar essa lógica junto com alguns clientes e dizer, olha, porque o espumante é uma bebida para ser usada no dia a dia, no cotidiano, ela cai bem com uma festa, um encontro com os amigos, e mudar essa crença, né? Muito bem. Outra forma de lidar também com os usuários e em relação à frequência de uso é dividir os consumidores que a empresa tem. Muitas empresas fazem isso, relativamente fácil de fazer e é interessante, levando em conta que nós temos clientes que estão no banco de dados da empresa, mas que não são mais clientes da empresa de fato, porque ficaram muito tempo sem comprar e a gente não tem mais a expectativa que ele retorne a comprar, então seriam não usuários ou ex-clientes também, né? Ex-usuários, aqueles que nunca compraram, que nem fazem parte do banco de dados nenhum, que são não usuários. Nós também temos os usuários potenciais, aqueles que ainda não compraram, mas que são muito semelhantes aos nossos clientes atuais. A gente pode imaginar que esses clientes potenciais seriam facilmente convertidos em clientes. E aí nós temos os nossos usuários que nós já temos, que já são usuários da empresa, mas que são novos para a empresa, são os usuários que recém entraram para o grupo de clientes, e os usuários frequentes. E estudar essas movimentações, o que leva uma pessoa a se tornar um cliente da empresa ou usuário desse produto que eu tenho, são esforços de entendimento que são muito produtivos para as empresas. Nós temos que entender o que leva, né, uma pessoa a experimentar o produto e se tornar usuário, porque se nós entendemos esse processo, nós podemos usar esse nosso entendimento para incentivar outros usuários potenciais a se converterem para os nossos clientes. E aí, fazendo isso, nós vamos expandir o nosso mercado de uma forma bastante segura e bastante planejada e com resultados bastante consistentes ao longo do tempo. Então, também é uma prática muito usada, esse tipo de segmentação, porque ela nos permite ter insights sobre o que fazer para aumentar o nosso mercado, se nós estamos precisando aumentar o nosso mercado com novos clientes. As coisas são um pouco diferentes quando a gente fala de mercados organizacionais. Então, quando nós estamos falando de empresas que vendem para outras empresas, a segmentação é feita de uma forma um pouco diferente, na verdade um pouco mais complexa. As empresas que vendem para outras empresas vão continuar usando variáveis demográficas, só que agora elas vão considerar o número de clientes, número de funcionários das empresas, por exemplo, faturamento das empresas, o tempo de, em vez de usar a idade, vão usar o tempo de existência dessa empresa no mercado. Então vão fazer alguns ajustes, mas elas tendem a usar outros processos de decisão que envolvem outras questões, de acordo, e vão buscar empresas que tenham similaridade na forma de gestão, ou vão buscar empresas que tenham formas semelhantes de ver o mercado ou de buscar os seus consumidores. Então elas vão tornar esse processo mais complexo. A literatura vai apontar um conjunto de perguntas
que os profissionais de marketing das empresas que visam mercados organizacionais, ou seja, as empresas que vendem para outras empresas, de tal forma a auxiliar essa empresa a decidir que tipo de mercado e como ela vai fazer essa segmentação. Então, deem uma lida com calma ali. Se vocês estão trabalhando com empresas que atendem outras empresas, e busquem respostas para um conjunto de perguntas que a literatura estabeleceu para orientar vocês nessa construção da segmentação de negócios que vendem para outros negócios.